Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que o poder do nosso Deus seja derramado sobre a sua vida. E hoje, o povo da fé, o nosso sétimo dia desse nosso propósito de oração. Sétimo dia da semana da proteção. E para que nós venhamos alcançar e obter em nossas vidas a proteção de Deus, é necessário fazermos apenas uma coisa, algo muito simples, mas que muitos, infelizmente, acabam deixando de fazer. Algo muito simplório aos olhos dos homens, mas algo extraordinário diante dos olhos de Deus. E o nosso próprio Jesus, ele sempre nos orientou a fazer isto. O que, pastor? A orarmos, a invocarmos o nome de Deus, a falarmos com o Senhor, a apresentarmos a nossa luta, as nossas debilidades, apresentar a Deus o que estamos vivendo e o que estamos sentindo, mesmo Ele sabendo de todas as coisas. Muitas das vezes nós desejamos e queremos algo de Deus. Muitas das vezes nós queremos ver em nossas vidas o mover do Espírito Santo. Muitas das vezes queremos ver em nossas vidas o sobrenatural de Deus. Mas o quanto nós temos aplicado a nossa vida em oração para que o poder dele venha se manifestar, para que o Espírito dele venha se revelar de forma extraordinária sobre a nossa vida. O quanto nós temos clamado a Deus, ansiados pela tua presença e pelo teu Espírito. Deixa eu lhe contar algo que muitos de nós já conhecemos e outros também não conhecem. Uma história que talvez você já até mesmo ouviu. Um fato que você talvez até conheça, mas você esquece de se atentar aos detalhes. Paulo, um dos maiores apóstolos do passado, Silas, o seu servo, Silas, o seu discípulo, eles são presos por libertarem uma menina possessa de um espírito de engano, de mentira, um espírito adivinhador. E os seus senhores, vendo que aquela menina estava liberta, eles armaram e arquitetaram um mal contra Paulo e Silas. Os prenderam, os açoitaram, os levaram cativo. Só que sabe o que Paulo e Silas fizeram na prisão? Eles adoraram a Deus. Eles oraram a Deus. O que você entende com isso? Num momento de dor, de angústia, num momento onde muitos pensam que estão só e não tem ninguém para com eles, eles poderiam estar ali murmurando, reclamando, se questionando o porquê disso, o porquê daquilo, cadê o Deus que eles estavam pregando? Mas em nenhum momento eles murmuraram, em nenhum momento eles reclamaram ou questionaram. Pelo contrário, eles adoravam ao Senhor. Eles entoavam ao Senhor louvores e o mais sincero louvor e adoração a Deus, mostrando ao Senhor que, independente do que eles estavam vivendo ou passando, eles sempre iriam engrandecer o nome de Deus. E próximo à meia-noite eles começaram a orar, a clamar, a falar com o Senhor Todo-Poderoso. O que eu quero que você entenda, talvez hoje você está vivendo uma fase muito difícil, um momento muito complicado da sua vida, mas não é momento de murmurar, não é momento de questionar a Deus de nada, não é momento de se indignar, de se revoltar, não, mas pelo contrário, é momento de você abrir o seu coração a Deus, mesmo diante a dor, mesmo diante da dificuldade, engrandecer o nome dele, adorar o nome dele, porque Deus, ele habita no meio dos louvores. Você lembra quando Saul estava possesso de um espírito imundo? Ele mandou chamar alguém que tocasse bem uma harpa e trouxeram a ele Davi. Enquanto Davi tocava a harpa, o Espírito de Deus espantava, expulsava aquele espírito que atormentava Saul. Mas por quê?
porque o Espírito de Deus, a presença do Senhor, ele habita em meio aos louvores, em meio à adoração. Então, quando você adora, quando você louva, quando você engrandece o nome de Deus, independente da fase da vida que você esteja vivendo ou passando, o Espírito Santo traz à sua vida paz, tranquilidade e alegria. E, consequentemente, por uma adoração e um louvor sincero, o Espírito de Deus traz à sua vida uma mudança, uma transformação. Paulo e Silas, açoitados, presos, humilhados, envergonhados, mas adorando, exaltando o nome do nosso Deus, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, louvando, engrandecendo, orando ali naquele ambiente, naquele local. Imagine os presos vendo aquilo. Imagine os soldados vendo aquilo. Eles ficavam se questionando, se perguntando como eles, nessa condição, nessa situação, podem adorar esse Deus, podem engrandecer esse Deus. Como? Sabendo que Deus não os desampararia, sabendo que Deus não os deixaria só, mas pelo contrário, a todo momento, instante, Deus estava ali com eles para trazer paz, para trazer alegria, para trazer força, para trazer esperança, para enchê-los de fé. Era isso que os motivavam a adorar e a orar a Deus. E eu quero que você tenha esse entendimento, que a alegria de Deus, a presença de Deus arda e queime no seu coração cada vez mais, independente da fase ou do momento da vida que você esteja vivendo. Que o Espírito Santo venha sempre trazer ao seu coração paz, alegria e esperança. E para que você entenda melhor o que eu estou lhe dizendo, olha o que está escrito na palavra do nosso Deus. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Muito bem. Veja o que você acabou de acompanhar comigo na palavra de Deus. De repente, sobreveio um grande terremoto, aonde todos foram libertos, portas foram abertas, cadeias foram quebradas e todos foram livres. Ei, não só Paulo e Silas, mas todos que estavam naquele ambiente. Mas o que motivou isto? A adoração, o louvor. Quanto a nossa adoração, o nosso louvor, ele é sincero e verdadeiro, ele chega aos céus. E Deus, recebendo esse louvor, recebendo essa adoração sincera, ele move-se em favor dos teus servos. Sendo assim, óbvio, a tua vontade. Quanto você é verdadeiro, quanto você é sincero com Deus, ele olha lá do alto o que você tem vivido e passado. E ele move o céu, ele move a terra para que a sua situação seja transformada. A Bíblia diz que Josué orou, a lua e o sol parou, eles se deteram para que Israel pudesse vencer a batalha. Mas o que fez a lua e o sol parar? A oração de Josué. Quando Moisés estava diante de uma situação adversa, ele ora a Deus, ele clama aos céus. E o Senhor lhe responde: Moisés, toca na rocha, porque vai sair água. E sai água daquele lugar. Quando você fala com Deus, Deus fala o que você tem que fazer. Quando Davi ia tomar uma decisão na sua vida, ele tomava a estola sacerdotal e buscava a direção de Deus. Ele orava e Deus dava a direção a ele, dizendo se era para ele ir ou não. O segredo e a resposta para aquilo o qual nós temos buscado é orarmos, é falarmos com Deus, é adorarmos, é exaltá-lo de todo o nosso coração. Então ele move o céu ao nosso favor, ele move a terra ao nosso favor. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, cercados por soldados, mas eles adorando, louvando e exaltando. Então Deus envia o terremoto e todos são libertos, todos são livres,
Porque aonde há a presença de Deus, há libertação. Onde há a presença de Deus, há uma mudança de ambiente, há uma mudança de estado. Entenda algo, logo após, a Bíblia vai falar sobre a conversão do carcereiro e da sua família. Porque Paulo e Silas não fugiram, não, mas pelo contrário, eles ficaram ali para que aquele carcereiro que estava tomando de conta deles viesse não perder a sua vida, mas sim ganhá-la. E o carcereiro, vendo a atitude deles, quis se render e se converter de todo o coração ao Deus o qual Paulo e Silas servia. O seu exemplo diante da luta, o seu exemplo diante da batalha, pode e vai alcançar muitas e muitas vidas, para o bem, como também para o mal. Por isso que depende de como você reage diante da situação. Mas quando você está em oração, quando você está em comunhão com Deus, as lutas vêm, os problemas vêm, mas a fidelidade, a comunhão, a integridade da sua vida para com Deus, ela não é corrompida, ela não é perdida, mas pelo contrário, você engrandece e exalta o nome do nosso Deus com o seu testemunho. Paulo e Silas, com o seu testemunho, com a sua vida para com Deus, ganhou não só o carcereiro, mas todos que estavam naquele ambiente. Porque tudo mandava eles pecar, tudo mandava eles irem contra o Senhor. Tudo falava para eles blasfemarem contra o Senhor naquele ambiente. Mas o que eles fizeram? Eles adoraram, eles exaltaram, eles clamaram ao Deus poderoso. E o Deus poderoso se moveu em favor deles. E esse Deus, ele quer se mover ao meu favor e ao seu favor. E é por isso que eu te convido agora, independente da fase ou do momento da vida que você esteja vivendo, vamos orar, vamos clamar a Deus e ele certamente transformará, mudará a nossa vida. Então vamos falar com Deus, pois agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado e glorificado é o Senhor. Meu pai, Paulo e Silas estavam encarcerados. Tudo falava para eles blasfemarem e pecarem contra os céus. Mas diante de tudo aquilo, meu pai, que os induzia ao erro, ao pecado, à blasfêmia, eles adoraram. Eles, meu pai, não se curvaram à situação contrária, mas pelo contrário, eles engrandeceram o teu nome. Eles disseram que o Senhor era santo, era poderoso, era majestoso. Eles engrandeceram o seu nome, meu Pai. Eles entoaram louvores a Ti. É como diz aquela música do irmão Lázaro. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não importa o que venhamos estar vivendo ou passando. É toda honra, toda glória, todo louvor ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao poderoso de Israel. E é por isso, meu Pai, que neste momento eu oro por essas vidas. Eu clamo por esses, meu Pai, que se encontram aflitos, angustiados, atormentados, inquietos, meu Pai, por uma ação ou artimanha do inimigo. Eu peço ao Senhor, os visita, os toca, transforma a vida, transforma o estado, transforma a situação que eles têm vivido, arranca desse coração, dessa alma, dessa vida, a angústia, a tristeza, o desespero, o medo, tira deles, meu Pai, toda a inquietação, tira deles essas dores, essa enfermidade, meu Pai, cura a carne, cura a alma, cura o espírito, cura a mente, meu Pai, cura essa pessoa por completo. A torna, meu Pai, um servo, uma serva do Senhor. Faça com que a vida deles, meu Pai, venha glorificar e engrandecer cada vez mais o Teu nome. Então coloca as mãos nessa vida, meu Pai, e começa a arrancar agora o câncer, o nódulo, o mioma. Começa a arrancar agora, meu Pai, essa lepra. Começa a arrancar agora esse glaucoma, essa catarata, essa miopia. Meu Pai, toca agora nas carnes, nos ossos, nos músculos, nos nervos, nos tendões,
tendões, restaura aquilo que estava destruído, reconstrói aquilo, meu Pai, que tinha se estragado, que tinha sido destruído, lançado fora, que o Senhor venha reconstruir, que o Senhor venha restaurar agora, que o Senhor venha trazer audição àquele que estava surdo, que o Senhor venha trazer a fala àquele que estava mudo, que o Senhor venha trazer visão àquele que se encontrava cego, que o Senhor venha trazer força àquele que estava fraco, que o Senhor venha levantar aquele que estava caído, que o Senhor venha restaurar aquele que estava destruído, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha prosperar aquele que estava quebrado e falido, que o Senhor venha trazer paz e alegria àquele que estava inquieto e, meu Pai, angustiado. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer o seu mover, o teu agir nessas vidas. Que o Senhor venha transformar um a um, meu Pai, em um nome de Jesus, como o Senhor enviou o anjo, meu Pai, a levar o terremoto e a libertação a Paulo e Silas. Que o Senhor envie um anjo agora, meu Pai, como um de repente, e venha trazer aquilo que essa mulher, este homem tem buscado, meu Pai, para que através de suas vidas, meu Pai, o teu nome seja exaltado e glorificado. Meu Pai, eu uso a minha fé que o Senhor me deu, meu Pai, para determinar e profetizar mudança e transformação na vida de todos que têm orado comigo agora. Para que o Senhor, meu Pai, venha mudar a vida de todos que têm orado comigo agora. Pois eu profetizo, neste momento, mudança de vida. Eu profetizo libertação na vida de todos. E o que crê, diga assim seja. Eu recebo em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, meu amigo? Você recebe essa oração? Você recebe essa profecia? Então toma posse da mudança de vida, da mudança de sorte e da proteção de Deus. O seu nome está aqui, o nome da sua família está aqui. E todos estão guardados e protegidos pelo sangue do nosso Salvador. Fiquem firmes com Jesus. Não se desviem, não larguem a presença de Deus por nada. E amanhã eu te aguardo no último dia do nosso propósito da proteção. Fiquem com Deus e até amanhã.